E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre saúde hormonal ao longo da vida. Mas antes da gente continuar, lembre-se de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão e de curtir esse vídeo para ajudar ele a chegar ao máximo de pessoas possível. Hormônios, um tema tão complexo e tão banalizado pelas pessoas. E por que ele é banalizado? Porque hoje em dia as pessoas passaram a tratar os hormônios como se fosse uma bala que você compra ali na esquina e que traz pouquíssima consequência para o seu corpo. Que é só importante ter o máximo possível e isso vai te trazer benefícios, porque se o nosso corpo produz, você vai lá e compra na farmácia, começa a tomar também e isso vai te trazer benefícios. Mas não é bem assim. Como eu disse, hormônios são muito complexos, pois eles auxiliam o funcionamento do nosso corpo e são eles que fazem o nosso corpo funcionar, dando impulso, para glândulas funcionarem, órgãos funcionarem, nosso cérebro, nossas emoções. Então eles são importantíssimos. E o nosso corpo ele também é inteligente o suficiente para o que você está recebendo de fora, ele não precisa se preocupar em produzir mais. Então qualquer coisa que você coloca para dentro do seu corpo tem um impacto muito grande. E qual é esse impacto? Eu gosto de falar que o corpo humano ele é um sistema complexo. Eu vou explicar o que é um sistema complexo, mas antes de explicar o que é um sistema complexo, eu vou te explicar o que é um sistema simples. O sistema simples, ele é um sistema que somente um fator, ele já sabe o que vai acontecer ali na frente. Então ele só pode ter duas opções, sim e não. Então vamos supor que você tem um cano de água passando. Se você interrompe o fluxo de água, parou de passar água do outro lado. Se você não interrompe mais, voltou a ter água do outro lado. Então, o sistema simples, quando tem interrupção no cano, você sabe muito bem o que vai acontecer e quando não tem também. No sistema complexo, ele tem diversas variáveis que podem influenciar na sequência daquele caminho. Então, é como se você tirasse ou apertasse um pouco mais um parafuso do motor de um carro ou tirasse um parafuso. Se você tirar um parafuso de um motor de um carro, pode ser que o carro continue andando, dependendo do parafuso que você tirar. Pode ser que o carro continue andando e depois de um tempo o motor exploda. Pode ser que o carro continue andando, comece a não ter uma performance muito legal. Depois de um tempo você começa a não conseguir andar direito no carro, até você mandar para uma revisão e ter que trocar o motor porque desgastou muito ter tirado aquele parafuso. Em resumo, quando você tira aquele parafuso, quando você mexe num sistema complexo, você não sabe o que vai acontecer. Então, qualquer coisa que a gente coloca para dentro do nosso organismo, que é um sistema complexo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Por mais que tenha alguns médicos aí que afirmem, já fiz isso com diversos pacientes, a gente vai controlando com exames, eles estão simplesmente te acompanhando para quando der algum problema, ele já está ali vendo que deu algum problema, mas às vezes esse problema pode ser irreversível. Ele não tem como afirmar que você não vai ter um problema, porque ele está colocando uma substância dentro do seu organismo, e seu organismo é um sistema complexo e cada pessoa recebe de uma forma diferente. Então, o que tem a ver a saúde hormonal com isso? Nós, seres humanos, nós vamos ao longo da vida tendo uma produção de hormônios, e eu vou falar aqui dos principais hormônios que as pessoas tomam aí, de alguns hormônios, e isso tem variações ao longo da vida e até chegar no fim da vida, Todos nós vamos morrer. Então não adianta eu achar que eu envelheço porque meus hormônios diminuem e por isso eu envelheço, então se eu começar a tomar hormônio eu não vou envelhecer mais e aí você vai viver 1000 anos. Obviamente você já sabe que não é assim que acontece. A gente envelhece por diversos motivos e mesmo que você tome a quantidade de hormônios para manter você na mesma quantidade que você tinha na adolescência, você não vai conseguir se manter vivo para sempre. E isso vai ter diversos impactos negativos na sua saúde. Então é importante primeiro você entender a fase de vida que você está. Quando você faz um exame de sangue, primeiro de tudo, você vai ver lá que tem fases, que tem para aquela sua idade, para o seu sexo, você deveria estar numa faixa. Mas aquilo ali que o exame está te mostrando, ele é um retrato muito maior ali do seu estilo de vida, de quem é você naquele momento, do que só pegar falar que o hormônio está baixo ou está alto. E a gente pode pegar vários hormônios, A gente pode falar aqui de hormônios da tireoide, pode falar de testosterona, GH e outros. Se você está com hormônios da tireoide alterados, a primeira coisa a se fazer não é repor ali o T4, Não é repor hormônios da tireoide. A primeira coisa a se fazer é questionar sobre o estilo de vida que você está. Obviamente, quando o médico vê seu exame, ele já sabe a sua idade, já sabe o seu sexo, e aí ele tem que partir
para saber um pouco mais sobre o seu estilo de vida. Mesma coisa sobre a testosterona. Você recebeu uma pessoa que você nem precisa fazer exame nela, porque ela já relatou que ela está com libido baixa, que ela está desanimada, ela está com dificuldade de ganhar, de subir os pesos na academia, ou então ela está sedentária, ela está com sono desregulado. Aí você já sabe que essa pessoa provavelmente ela está com alguns hormônios desregulados, porque ela está ali com características que não é de uma pessoa normal. A característica de uma pessoa normal é ter vitalidade, é ter disposição. Então não é ficar para baixo, não é ter sonolência durante o dia, não é ter baixo libido, não é ter sono alterado. Então o relato, né, o relato clínico ali é tão importante, ou mais importante até do que o que fala no exame. Porque às vezes acontece da pessoa tá tudo bem no exame, acontece isso muito com alguns indicadores, mas você está vendo que a pessoa não está bem. Às vezes a pessoa ela está com os hormônios da tireoide no exame ainda estão bons, só que ela já está com todo o quadro de um hipotireoidismo. Ela já sente mais frio, ela acorda de manhã com muito frio, ela está desanimada, ela está cansada, está com sono desregulado. Então não é só o que o exame fala para você, mas sim o que você conversa com a pessoa. Então é importante saber que o estilo de vida também vai determinar muito, ou praticamente tudo aí. Lógico que tem fatores genéticos, mas o estilo de vida determina muito como vai ser o seu padrão hormonal. Então, para aquela sua faixa etária, você deve estar numa faixa, né, num número ali para aquele exame, para aquele hormônio. Antes de você querer recorrer, né, igual eu disse que é banalizado hoje em dia, as pessoas vão na farmácia, testosterona é bom, então vou comprar mais testosterona ali, vou ficar com muita testosterona e isso vai ser muito positivo. Antes de você sair para a farmácia ou mesmo seguir uma recomendação de um médico irresponsável que te passou para tomar hormônio sem nem querer saber quanto tempo você dorme, o que você come, se você faz atividade física ou não, é importante você saber o impacto que aquilo ali pode ter na sua vida e é importante você saber que o seu corpo produz aquele hormônio. E se seu corpo está com um nível baixo daquele hormônio, é um reflexo das coisas que você está fazendo no seu dia a dia. Então, quantas horas de sono você tem dormido? Quais horas você tem dormido? Porque como eu já falei aqui em outros vídeos, dormir de 1 às 9 da manhã, ou seja, começar a dormir já de madrugada, não é igual dormir 10 horas da noite até 6 da manhã. Por mais que os dois blocos aí tenham 8 horas. Você, na segunda opção, de 10 às 6 da manhã, você passa mais tempo no sono profundo. Então você repara tecido melhor, você descansa mais, você regula hormônios da tireoide, você regula a produção de GH, estimula a produção de testosterona, tudo isso dormindo num horário mais cedo. Então antes de ir para a farmácia, como está o seu sono? Antes de saber se você está com testosterona alta ou baixa, hormônio da tireoide ou qualquer outro hormônio aí que são os mais comuns das pessoas tomarem, como está o seu sono? Você realmente dorme bem? Você realmente já ajustou isso antes de ir para a farmácia? Segundo ponto, você faz atividade física? Você é uma pessoa fisicamente ativa? Você fica o dia inteiro sentado no escritório? Se você é uma pessoa sedentária, todo o seu padrão hormonal também vai ser correspondente a uma pessoa sedentária. Agora, se você treina força, faz academia, treina sprint, faz exercícios com grandes grupos musculares, isso também estimula a produção de hormônios, estimula o seu corpo, uma resposta metabólica que também vai fazer você produzir mais hormônios. Então, antes de ir para a farmácia, como é que está seu treino? Você tem feito atividade física? Você não toma hormônio para ter mais ânimo e um desempenho melhor no treino. Ao contrário, você treina para que você melhore sua disposição para todo o resto da sua vida. Então, o treino é o motor primário e não ir na farmácia. Então, quando você treina, você melhora o seu padrão hormonal, porque você está fazendo atividade física, você está fazendo o que o seu corpo foi desenhado para fazer, que é movimentar. E como é que está a sua alimentação? Você se alimenta aí de alimentos ultraprocessados, muito açúcar, muita farinha, seu sistema digestivo, né, microbiota intestinal todo desregulado, isso também tem um impacto muito grande no seu padrão hormonal, né? Você vai ter provavelmente problemas na tireoide, problemas na produção de GH, problemas na produção de grelina e leptina, né? Que são hormônios que te dão fome e que tiram sua fome. Você vai ter problemas na testosterona, tudo pelo excesso de alimentos ultraprocessados. Então, comer esses alimentos também altera o seu padrão hormonal. Então, é importante você saber, antes de ir para a farmácia, como está a sua alimentação. Você tem comido alimentos de verdade, os alimentos que vêm da terra, frutas, vegetais, muita fibra, carne, peixes, ovos, castanhas. Quando você come esses alimentos, você também tem um padrão hormonal melhor. Primeiro que você fornece substrato para o seu corpo produzir esses hormônios, né? Porque os hormônios são produzidos a partir do que a gente come. Então, principalmente proteína e gordura.
estrutura, seja para produzir a membrana do hormônio, seja para dar o gatilho, seja para produzir o próprio hormônio. Então é importantíssimo que você se alimente de uma forma saudável para que seu corpo consiga produzir aqueles hormônios. Ele não está tendo matéria-prima para produzir os hormônios. Então é importante que você coma bem, coma saudável, isso também vai melhorar o seu padrão hormonal. E o padrão hormonal, obviamente, um adolescente é diferente de uma pessoa já com 30 anos de idade, que é diferente de uma pessoa com 50 anos de idade, que é diferente de uma pessoa com 70 anos. As pessoas, elas têm fases de vida diferentes, e isso tudo porque nós fomos feitos para procriar, reproduzir a nossa espécie e depois nós vamos deixar a Terra. É natural isso e tá tudo bem. E então, você ter mais hormônios na sua fase reprodutiva, que o nosso corpo ele foi desenvolvido ali, principalmente uma mulher que tem a fase reprodutiva até 40 anos aproximadamente, então você tem uma fase reprodutiva, então seus hormônios todos vão funcionar melhor nessa fase, para que você consiga deixar outras pessoas aqui na Terra. Então você vai ter filhos e seus filhos vão carregar a espécie daqui para frente. Então, obviamente, o padrão hormonal é diferente dependendo da fase. Então, você com 60, 70 anos, você não quer e nem precisa ter um padrão hormonal de um adolescente. Isso não vai te fazer bem, né? A sua estrutura como um todo já não está preparada para isso. Mas você com 60, 70 anos também precisa estar bem, não com aquele padrão hormonal de um adolescente, mas se você está com um estilo de vida muito ruim, você precisa melhorar o estilo de vida para que você tenha um padrão hormonal compatível com a sua idade. Não correr para a farmácia, mas recorrer àquelas perguntas que eu fiz aqui. Como é que está o sono? Como é que está o treino? Como é que está a alimentação? Você toma sol, né? O sol e a vitamina D também é importantíssima. A vitamina D, que a gente chama de vitamina D, ela é considerada também um hormônio no nosso corpo, porque ela traz gatilhos para diversos órgãos e glândulas, importantíssimo para o funcionamento do nosso organismo. Então você toma sol, às vezes você tomar pouquíssimo sol também está baixando sua testosterona, está atrapalhando o funcionamento aí do seu fígado, está atrapalhando o funcionamento do seu pâncreas, está desregulando a sua microbiota intestinal. Só o fato de você não tomar sol. Então, é importantíssimo que você cuide do seu estilo de vida para que o seu padrão hormonal seja condizente com o ideal para a sua idade e que você respeite o que é o ideal para a sua idade. Respeitar o que é o ideal para a idade, como eu disse, não é querer ser um adolescente, é saber que para a sua faixa etária você vai ter ali uma faixa que vai te fazer bem. Então, você vai ter mais disposição, mais vitalidade, você vai dormir melhor, você vai conseguir manter por mais tempo a sua massa muscular, manter por mais tempo a sua saúde óssea, manter por mais tempo a sua cognição, porque todos os seus hormônios, órgãos, glândulas estão funcionando bem. Se você já fez mudanças no seu estilo de vida e ainda assim não conseguiu mudar esse padrão hormonal, ainda continua com as consequências negativas, deu resposta aí positiva para tudo que eu falei, aí sim você precisa de um acompanhamento, às vezes seu corpo ele precisa de alguma outra coisa externa, feita com muito cuidado, feita com acompanhamento de um profissional responsável, que é muito difícil hoje em dia, mas maioria dos casos são reversíveis somente mudando o estilo de vida. Se você já fez essas mudanças, sentiu esses benefícios, isso tudo que eu falei que fez sentido para você, comenta aqui embaixo a sua experiência, como isso mudou a sua vida, né? Somente mudando os hábitos. E compartilhe esse vídeo para que ele chegue ao máximo de pessoas possível, para que as pessoas entendam que o recurso da farmácia pode ser um recurso que vai sair muito caro para a saúde da pessoa e que se ela tivesse somente feito pequenas mudanças no estilo de vida, ela teria muito mais benefícios. Até o próximo vídeo, pessoal.